Paz do Senhor para os irmãos. Estenda as suas mãos para cá para orar o pastor Roberto. Senhor, meu Deus, neste momento pedimos a bênção do Senhor sobre o teu servo, ó Pai. Deus, venha usar ele neste momento, Senhor. Deus, toma o teu servo agora nas tuas mãos, ó Pai. Usa ele, Senhor. Derrama a tua unção sobre o teu servo agora, Jesus. Fala aos nossos corações, Senhor, nesta manhã, ó Deus. Vem derramar a unção sobre o teu servo, abençoar ele, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos a bênção do Senhor sobre o teu servo agora, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, escola dominical, nós temos que aproveitar o máximo o nosso tempo. Nós vamos à lição de número 4, lugares da habitação de Deus. Eu tenho certeza que todos nós que aqui nos encontramos, quando pequeninos, fomos indagados acerca da morada de Deus. Onde está Deus? Onde reside o Senhor? Onde Deus está? De onde coordena todas as coisas? E a resposta sempre óbvia das crianças, principalmente, era esta: no céu. Em síntese, para todos nós, o céu seria a morada de Deus. E a Bíblia confirma isto. Vamos ver. Salmo 139, versículo 8, pastor Roberto. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Eu quero aqui até fazer uma análise desse versículo, porque alguns o confundem. O salmista está destacando a onisciência de Deus. Se subo aos céus, lá, Senhor, tu estás. Se eu fizer a minha cama no Seol, que é o mesmo Hades, tu também estarás. Pastor, mas Deus estaria no Hades, que é o inferno prisão? De tormentos parciais? Sim. Sabe de que forma? Através do seu juízo. Deus ali se faz presente através do seu juízo. Vamos ver mais, por favor. Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás nos céus. É esta a nossa referência. A última, Marcos, capítulo 16, versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. O Senhor Jesus foi recebido nos céus e assentou-se à destra de Deus. É este o conceito que nós, desde criança, trazemos conosco. Que a morada de Deus, ela se reside apenas no céu, ou você pode usar o plural, nos céus, porque existem 3 céus. No grego a ordem é esta: Uranus, Mesorâneos e Epurâneos, céu atmosférico, céu estelar e céu dos céus. Deus habita no céu dos céus. Deuteronômio 10, 14, Salmo 115, versículo 16. Porém, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, dotou de intelectualidade, ele deu o Espírito, que é a parte da tricotomia que nos vincula ao Senhor e que nos faz anelar pelas coisas espirituais. E com base nesta condição, Deus então resolveu ampliar a sua morada, não apenas no céu, mas também no interior do homem, santificado unicamente para Ele. Quantos podem dizer amém por isto nesta manhã? Então você é a extensão da morada de Deus. É por isso que a sua vida é diferenciada. Quem tu eras? Quem tu és? Como tu estavas, como tu estás, como vivias, como vives hoje.
Hoje você é a extensão da morada de Deus. Em síntese, você é o templo do Espírito de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, primeira página útil da nossa revista. Como Deus resolveu fazer uma extensão de sua morada para criar uma relação harmônica com o homem, Deus estabeleceu 4 condições especiais, ou 4 lugares especiais. 2 no Velho Testamento, o tabernáculo e o templo, que de maneira figurada apontavam para os 2 lugares inseridos no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus e a sua igreja. Eu disse domingo passado que o tipo é uma pessoa, coisa ou cerimônia que aponta para uma realidade vindoura, correto? Então o tabernáculo e o templo, eles figuram como tipos de Cristo e da igreja. Eu disse também domingo que o cumprimento do tipo é antítipo. Portanto, quando eu olho para vós, eu entendo que vós sois o antítipo daquilo que o tabernáculo e o templo representavam no passado. Nós somos a morada de Deus. Os locais da habitação de Deus na terra. Meus amados irmãos, nesta relação bilateral que Deus desenvolveu com o homem, Ele sempre, de maneira disciplinada, é óbvio, conviveu harmonicamente com aqueles que afastaram-se da promiscuidade, de uma vida inclinada diante da idolatria, para aqueles que santificaram-se para Ele. Se nós olharmos para o Velho Testamento, nós poderemos ver, por exemplo, que Deus convivia harmonicamente com Adão e Eva. E a Bíblia diz que Deus os visitava na virada do dia, no paradisíaco jardim do Éden. O que é interessante é que quando Adão pecou, primeiro foi a mulher, na sequência Adão, Deus disse-lhe: Adão, onde tu estás? Parece um contrassenso, mas Deus não é onisciente? Deus não estava vendo Adão? Deus estava lhe perguntando assim: onde tu estás em relação a mim? Deus estava despertando a campainha da consciência de Adão. É óbvio que Deus o via. Deus queria que Adão entendesse que algo havia mudado. Então Deus sempre privilegiou pessoas que conviveram harmonicamente com Ele. Isso estendeu-se também a Enoque. O curioso é que o nome Enoque quer dizer iniciado. Depois da degeneração da raça humana, da perversão do gênero humano, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. O nome Enoque quer dizer iniciado. Enoque, portanto, ele protagonizou uma nova relação entre o homem e Deus. Depois de Enoque, o homem passou a andar com Deus. E diz a Bíblia que Deus para si o tomou. O tempo de vida de Enoque foi de 365 anos, apontando para os dias do nosso ano, quando também estamos andando com Deus. Sequencialmente, Deus fez o mesmo com Noé. Prova disso é que na arca, Deus estava com Noé, com todos os seus familiares, numa relação harmônica, numa relação bilateral. Posteriormente, Deus conviveu amistosamente com quem? Com Abraão, a quem o chamou de amigo, mas era pouco. Deus queria mais. Deus queria fazer moradas específicas, peremptórias, definitivas, onde a sua glória pudesse ser perpetuada entre os homens. E aí nós entramos no ponto primeiro. Surge então, como providência de Deus, o tabernáculo. Vamos ver? Êxodo, capítulo 25, versículos 8 e 9. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Irmãos,
Antes que nós entremos nesse comentário, eu gosto muito de situar o aluno no contexto geográfico. Onde é que Moisés estava quando tudo isto aconteceu? Estava no Monte Sinai. O Sinai é o mesmo Monte Horebe, o Monte de Deus. Os beduínos o chamam como Montanha de Moisés. Na verdade, é a península do Sinai, que situa-se entre o Golfo de Suez e Acaba. A península do Sinai é vasta, é grandiosa. Ela tem um vértice superior triangular, que abrange os continentes africano e asiático. E ali existem picos principais, o maior deles com 2.465 metros. E o Sinai, em particular, era um daqueles picos, daqueles montes, correto? E ali Moisés recebeu a grande instrução de Deus para a construção do tabernáculo. Outra coisa me chama a atenção. Antes disso, diz a Bíblia, que Moisés teve um conhecimento parcial da glória do Senhor, quando ele olhou e a sarça estava em chamas e não se consumia. Escute o que eu vou dizer. A sarça era um arbusto, e arbusto espinhoso. Não podemos confundir aqui com os espinhos do Egito, que eram maiores. Alguns denominam a sarça como se fosse uma erva, mas ela pode crescer até 1 metro de altura. E o que é interessante é que na sua parte superior, a sarça tem glândulas oleosas, portanto ela é extremamente inflamável. Tanto é que os judeus e egípcios ainda fazem até os dias atuais a famosa goma arábica, daquela substância oleosa que você pode colher por cima da sarça. Agora Moisés olhou para a sarça, o fogo ardia e a sarça não se consumia. Era a revelação da glória de Deus para Moisés, parcialmente. Foi algo miraculoso, foi algo providencial da parte de Deus, para chamar a atenção de Moisés, de que agora ele estava criando uma relação diferenciada com o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A sarça, para os hebreus, é denominada como a planta da dor, ou da adversidade. Olhem que lindo. A sarça ardia e não se consumia. Sarça, a planta da dor. Ali na sarça, Deus se revelou a Moisés. Na tua dor, no teu sofrimento, a glória de Deus também se manifesta. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, Deus determinou que uma das suas moradas específicas no Velho Testamento seria o tabernáculo. A palavra tabernáculo vem do hebraico mishkan, e quer dizer local da morada divina. Era um templo portátil que os hebreus, ou os filhos de Israel, utilizavam-se durante a sua peregrinação pelo deserto, que durou longos 40 anos. E no tabernáculo, os hebreus cumpriam, portanto, o seu rito religioso. O tabernáculo era realmente a morada de Deus, e era simplesmente fantástico. E a sua construção obedeceu às orientações da parte do Senhor. O tabernáculo, ele tinha 100 côvados de comprimento. Você é bom de matemática? Cada côvado, 45 centímetros. 100 côvados, 45 metros. De largura, 50 côvados. Cada côvado, 45 centímetros. 22 metros e meio. É isto? Ótimo. E de altura, o tabernáculo chegava no máximo a 5 côvados. Vezes 45 centímetros, 2 metros e 25. Correto? Esta era a formatação do tabernáculo, lugar da habitação da glória de Deus. E dentro do tabernáculo, obviamente, havia algo espetacular.
O tabernáculo, como vocês verão em outras lições, eu não posso entrar aqui, por exemplo, nos detalhes específicos dos objetos do tabernáculo, porque eu vou eliminar o comentário do novo professor. Vocês verão, principalmente a partir da lição de número 9, toda a estrutura do tabernáculo. O tabernáculo, figuradamente, aponta para Cristo Jesus, correto? Ele prefigura Cristo Jesus. Eu disse domingo aqui passado que uma coisa é desfrutarmos desta salvação sem conhecimento teológico. Outra coisa é desfrutarmos desta gloriosa salvação com profundo conhecimento teológico e principalmente conhecendo acerca do tabernáculo. Se você estudasse um pouco mais sobre o tabernáculo, você veria como ele era fantástico de fato e como nos seus mínimos detalhes ele trazia grandes apontamentos para a figura do Messias, isto é, para a figura de Cristo Jesus, o Senhor. Então o tabernáculo, já vimos a sua medida, e vimos também que ele foi providencialmente edificado por Deus, segundo o seu modelo original. Mas também o tabernáculo tinha 3 partes, vocês verão isso a partir da lição de número 9. O átrio, que era a parte externa, chamado também de grande pátio. Aí havia o lugar santo e depois o lugar santíssimo, o santo dos santos. Tudo isso vós vereis em outras lições. Agora, o que é lindo é que dentro do tabernáculo, a glória de Deus, denominada como Shekinah, ali se manifestava. Bendito seja Deus. Deus havia aprovado a construção de sua casa, porque o tabernáculo é chamado de casa de Deus, santuário, tenda do testemunho e tenda da revelação. Então, dentro do tabernáculo, a glória do Senhor se manifestava em caráter agora oficial aos filhos de Israel. Quantos dizem amém por isto? Muito bem. Preste bem atenção. O tabernáculo foi utilizado pelos hebreus durante a sua peregrinação pelo deserto. Quando findou-se a peregrinação, houve um hiato, um espaço de tempo entre o tabernáculo e a construção do templo do Senhor, que seria a segunda morada de Deus, ou segunda habitação do Senhor entre os seus filhos. Houve um interregno, houve um intervalo entre o que era provisório e o que seria definitivo. Tabernáculo, uma tenda provisória. O templo, ele em caráter definitivo, seria o receptáculo da glória do Senhor. Porém, nesse período, quando os judeus aboliram a tenda e partiram já em direção à terra da promessa, antes da construção do novo santuário em caráter definitivo, que seria o templo, eles constituíram altares ao Senhor. Eles guardaram os vasos sagrados, os utensílios utilizados no tabernáculo, para utilizarem-nos posteriormente dentro do templo, que seria também construído por eles, principalmente a arca do concerto. É bom que nós saibamos que a essência do tabernáculo era a arca do concerto, chamada de arca da aliança. O tabernáculo nada seria sem a arca. Um tabernáculo sem a arca seria como a igreja sem Cristo Jesus, como um corpo sem alma. A vida do tabernáculo era a presença da arca. A vida desta igreja é a presença de Jesus Cristo, o Senhor. Louvado seja Deus. Então, altares foram instituídos pelos filhos de Israel no intervalo da abolição do tabernáculo e o tempo em que eles passaram a construir o templo. Vamos ver 2 exemplos. Josué, capítulo 8, versículos 30 e 31. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejará instrumento de ferro, e sobre ele oferecerão holocaustos ao Senhor, e apresentarão ofertas pacíficas. Outra referência, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 25 apenas.
Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Então vejam bem, o tabernáculo foi útil durante a peregrinação pelo deserto. Isto durou quantos anos? 40 anos. Ao entrarem na terra da promessa, os hebreus aboliram-se da tenda, porque já estavam fixados na terra da promessa, mas não aboliram seu rito religioso, não romperam com Deus e a sua formatação espiritual religiosa. Guardaram os utensílios, os vasos sagrados e começaram a edificar altares ao Senhor. Eles continuavam a sua liturgia extra-templo agora. Isto é fantástico. Nós temos que louvar a Deus, que adorarmos ao Senhor, não apenas aqui dentro da casa do Senhor, mas lá fora onde os pecadores estão. Nós temos que ser adoradores do Senhor no trabalho, na escola, na rua, no avião, no ônibus, no navio, onde estivermos. Nós temos que prestar a Deus um culto racional, independente da estrutura predial que nos acolhe confortavelmente. Agora, irmãos, o templo estava na programação de Deus. O que me chama a atenção é um argumento que o professor utiliza-se aqui, porque na revista do professor eu tenho esta anotação, e eu a acho fantástica. Quem teve o privilégio de construir o templo foi Salomão, filho do rei Davi. Preste bem atenção nesta referência. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o próprio Senhor Deus. Preste bem atenção, o palácio não é para homens, aí está a diferença, mas para a glória de Deus, para a manifestação do Senhor. Não há espaço para as vaidades humanas dentro dessa estrutura gloriosa chamada templo, que aponta para a igreja de Cristo Jesus, o Senhor. O templo seria construído não para atender aos caprichos humanos, mas seria única e exclusivamente para a manifestação da glória do Senhor. Da mesma forma, transportamos isto para a nossa realidade atual, odierna. A casa de Deus que aqui nos abriga, ela não pode atender aos caprichos humanos, não, de forma alguma, mas ela é destinada à manifestação da glória do Senhor. No Velho Testamento, a Bíblia nos fala a respeito de um rei chamado Uzias. Uzias foi um rei que destacou-se no reino do sul, o reino de Judá. Ele era primo do profeta Isaías, ele era filho de Amazias. Este rei, diz a Bíblia, tornou-se forte. Vamos ver? 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 15. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atingirem flechas e grandes pedras, e divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Até que se tornou forte. Uzias foi um rei que destacou-se verdadeiramente. Ele era um intelectual, era um estrategista de guerra, tinha um exército composto por 307.500 homens. Os egípcios o temiam, os amonitas o temiam, os filisteus o temiam. Este homem engrandeceu-se, a Bíblia diz que ele se tornou forte. E quando a Bíblia diz que alguém é forte, é porque é forte mesmo. Porém, vejam o que aconteceu com ele. O verso 16 logo a seguir, por favor, só o 16. Mas
havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Olhem, exaltou-se o seu coração. Existem muitas pessoas que são abençoadas por Deus. Deus lhes dá crescimento, prosperidade, prestígio. Deus respalda seus atos, porém, tais pessoas, sem um balizamento dentro daquilo que é conveniente ou não é conveniente, simplesmente corrompem-se, passam a sofrer da síndrome de Lúcifer, engrandecem-se acima dos limites, e aí afrontam a Deus. O que Uzias fez? Ele entrou na casa do Senhor, pegou o incensário e quis cumprir o papel sacerdotal que não lhe competia. E diz a Bíblia que ele entrou para queimar incenso na casa de Deus. Ele extrapolou os limites. E quando entrou, ele foi contido por um velho profeta chamado Azarias. Azarias, diz a Bíblia, que lhe disse: não te compete queimar incenso ao Senhor. E ele revoltou-se com a repreensão do velho profeta. E ele quis sobrepujar-se diante daquela situação, porque o profeta, aparentemente, o sacerdote, não lhe mostrava nenhuma resistência, mas diz a Bíblia que 80 sacerdotes respaldaram Azarias. Agora vejam o que a Bíblia diz sobre estes homens que defenderam a casa do Senhor. O verso a seguir, por favor, 17. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Olhem, 80 sacerdotes respaldaram a atitude de Azarias, que defendia o zelo da casa do Senhor. A tradução corrigida diz: eles eram varões valentes, bendito seja o nome do Senhor. E simplesmente não permitiram que Uzias cumprisse o papel sacerdotal que não lhe competia. Aí diz a Bíblia que quando ele tentou queimar incenso, brotou-lhe a lepra na testa. E o rei, que era temido e ao mesmo tempo prestigiado, foi banido da casa do Senhor, banido do arraial, e foi morar num leprosário afastado, ficando recluso numa casa onde morreu vitimado pela lepra. Aqui na casa do Senhor ninguém pode ter privilégio senão aqueles que ministram. Eu fico muito triste quando às vezes eu vejo um elemento que aparece aí durante os pleitos eleitorais, e olhem que eu nada tenho contra a prática política, eu a acho decente e normal, desde que se estabeleçam limites. Eu, por exemplo, fui candidato a deputado numa época, Deus me deu o privilégio de fazê-lo, mas eu nunca pedi votos no altar. Aqui não é lugar para pedir voto, aqui é lugar para se ministrar a palavra de Deus, para abençoar a congregação. Bendito seja Deus. E isso me preocupa. Quantas vezes um elemento durante a campanha eleitoral, principalmente aqueles que disputam cargo executivo, saem de um centro de macumba, passam no forró do gesso e depois vêm aqui para a igreja. Aqui, entre aspas, eu estou citando uma igreja como referencial, não a Catedral da Família, óbvio. Amém? E aí chegam com toda a pompa, e ali um corredor polonês preparado para que ele entre no santuário, tenha uma cadeira no altar, e embriagado, cheio de demônios, pega o microfone e faça uso então, e teça os seus comentários. Quantos membros da igreja nunca tiveram o privilégio de pegar este microfone aqui? E às vezes um cachaceiro endemoniado, filho do Satanás, tem este privilégio. Nós temos que defender a casa de Deus. Que Deus levante novos sacerdotes para proteger a sua casa. Olha, irmãos, a coisa é muito séria. A Assembleia de Deus comemorou agora o seu centenário. Sabe por que isso foi possível? Porque sacerdotes protegeram esta casa. E eu vim congregar numa igreja diferenciada. Quando eu olho para o meu pastor, eu vejo a figura do sacerdote Azarias, dizendo: aqui
tem limite entre o que é santo e o que é profano, entre o que é de Deus e o que não é de Deus. É por isso que a glória Shekinah aqui se manifesta. Louvado seja o nome do Senhor. Ponto 3, o próprio Senhor Jesus. Preste bem atenção, vamos tentar entender isso aqui. O comentário aqui é pequeno, mas ele mescla história com o anúncio do messianato de Cristo Jesus. O reino do sul, chamado reino de Judá, foi levado para o cativeiro babilônico. Vamos ver isto? Jeremias 29, versículo 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Por que é que Deus permitiu que os judeus fossem levados cativos para a Babilônia? Muitas pessoas me perguntam isto. E por que é que eles ficaram lá 70 anos, mas não 80, não 90 e não 100 anos? Sabem por quê? Em Levítico capítulo 25, versículos 3 e 4, nós temos aqui a lei do ano sabático. Os judeus deveriam trabalhar na terra cultivando-a, plantando e colhendo por 6 anos sucessivos. No 7º ano, a terra deveria descansar. Era um ano sabático, um sábado de descanso ao Senhor. Como é que eu conto uma semana aqui? É composto por quantos dias? 7 dias. O ano sabático era contado de 7 em 7 anos. Perfeito? Trabalhavam 6 anos, no 7º a terra descansava. Trabalhavam 6 anos, no 7º a terra descansava. Só que os judeus não cumpriram esta lei. Eles violaram a lei do ano sabático. E sabem quantos anos sabáticos eles furtaram do Senhor? 10. 10 vezes 7 dá 70. Como eles não cumpriram a lei do ano sabático, Deus os disciplinou, permitindo que o reino do sul, ou Judá, fosse levado para o cativeiro babilônico, onde os judeus ficaram lá quantos anos? 70 anos. Mas por que 70? Foram pagar o que roubaram do Senhor lá atrás. Com Deus não se brinca. Amém, irmãos? Agora os judeus foram levados em Babilônia em 3 levas. 606 foi a primeira leva. 597, segunda leva. 586, terceira leva. Quando então Nabucodonosor destruiu Jerusalém, destruiu o santuário. Isto aconteceu, correto? Agora preste bem atenção. Na sequência, após a destruição de Jerusalém, no ano entre 586 e 587, posteriormente, Deus utilizou-se de um homem ímpio para ajudar o povo hebreu, Artaxerxes, um rei persa, que no ano 445 a.C., autorizou Neemias, que era copeiro seu, a retornar a Jerusalém para reconstruir a cidade e reconstruir também o santuário. Então este templo foi destruído por Nabucodonosor, posteriormente foi reconstruído por Neemias. Mas este mesmo templo, que era receptáculo da glória do Senhor, foi novamente destruído no ano 70 da era cristã, pelo general Tito, filho do imperador Vespasiano. Tito cercou Jerusalém no ano 70 da era cristã com 80 mil homens, por 143 dias, quase 5 meses. Jerusalém posteriormente foi totalmente destruída. Flávio Joséfo, que além de ser historiador, era general do exército israelense, ele tentou mediar aquela questão, fazendo com que os judeus se rendessem, para que o templo não fosse destruído, mas Jesus havia profetizado que não ficaria pedra sobre pedra, e então Jerusalém foi totalmente destruída no ano 70 da era cristã, o templo novamente destruído, morreram 1.100.000 judeus, sobrando cerca de 96 mil, velhos, fracos e doentes, simplesmente morreram a fio de espada. Jovens de até 17 anos foram vendidos como escravos para as potências da época, e os mais vigorosos foram trabalhar em obras públicas do Império Romano, ou lutar nas arenas contra os gladiadores, que eram os grandes lutadores profissionais daquela época. Porém, Deus tinha mais. O templo figuradamente apontava para Cristo Jesus,
E eis que Cristo veio, cumprindo-se Isaías, capítulo 7, versículo 14. Porém o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Agora, Mateus, capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Cristo Jesus é o cumprimento deste vaticínio messiânico apontado por Isaías. Ele é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Irmãos, o Emanuel está aqui conosco nesta manhã. Deus está conosco nesta escola bíblica dominical. Muito bem, também através da igreja. Eu gostaria que vocês observassem bem uma coisa aqui. Pois não, irmã? Sim. Nós vimos isso domingo passado. Não podemos confundir a guarda do sábado com o ano sabático. O ano sabático era uma determinação de Deus para que a terra pudesse ser simplesmente revigorada. Os judeus trabalhariam nela por 6 anos sucessivos, correto? E no 7º ano, que seria um ano sabático, olhe, não dia sabático, ano sabático, a terra deveria descansar, perfeito? E os judeus não a cumpriram. Agora, acerca da guarda do sábado, nós vimos domingo aqui. A ressurreição de Cristo ocorreu em qual dia? No primeiro dia da semana. Lembram-se dos molhos? A primícia? Os judeus traziam para o sacerdote, e no primeiro dia da semana, o sacerdote movia os molhos diante do Senhor, no primeiro dia da semana. Aquilo figuradamente apontava para a ressurreição de Cristo, que ocorreu no primeiro dia da semana. Portanto, o domingo é o dia do Senhor. Amém? Qualquer dúvida, me procure depois, tá certo? Não confunda nunca a guarda do sábado com o ano sabático, por favor. Muito bem. Acerca da igreja de Cristo, eu gostaria que vocês observassem bem uma coisa. Vamos ler 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste mesmo corpo. Irmãos, a habitação da glória de Deus agora se condiciona, além da pessoa bendita de Cristo Jesus, na vida da igreja. Mas não podemos entender a igreja enquanto estrutura predial, enquanto templo feito por mãos humanas, mas a igreja enquanto corpo místico de Cristo Jesus. Então eu, você, nós que aqui estamos, e os milhões ao redor do mundo, estamos compondo a igreja de Cristo Jesus, que é receptáculo da bendita glória do Senhor, da qual Cristo é o cabeça. Vamos ver? Efésios, capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então entenda a igreja como o corpo místico de Cristo Jesus, e o cabeça da igreja é Cristo Jesus. Agora, por favor, preste bem atenção. Há uma confusão, e ela é frequentemente apregoada por aí. Não pense que eu estou desviando do assunto, eu vou completar o assunto. Na paracletologia, há uma diferença entre batismo do Espírito e batismo com ou no Espírito. O que você precisa entender é o agente batizador. Quem é? É Cristo ou Espírito Santo? Aí nós vamos exemplificar isso aqui. Quando uma pessoa aceita Cristo como Salvador, olhe só, o pecador abandona o pecado, aceita Cristo como Salvador, o agente batizador é o Espírito Santo, ele ingressa o neoconverso no corpo de Cristo. Vamos ver isso? Olhem como isso aqui é lindo, por favor. 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois
em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então o agente batizador aí é quem? É o Espírito Santo. Quando uma pessoa rompe com o pecado e aceita Cristo como Salvador, ela é batizada pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, ela ingressa no corpo de Cristo, correto? Então nós fomos batizados pelo Espírito Santo quando ingressamos no corpo de Cristo. Agora, batismo no Espírito e batismo com o Espírito, o elemento batizador é Jesus Cristo Senhor. Vamos ver? Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista está falando acerca do Senhor Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Muito bem. O modelo planejado por Deus, irmãos, em toda a Bíblia Sagrada, em toda a historicidade bíblica, nas ações fantásticas e soberanas de Deus, destaca-se uma palavra: planejamento. Isso aqui é fundamental para qualquer organização secular e muito mais para a expansão do reino de Deus na face da terra. Com base nisto, o tabernáculo foi planejado por Deus. Vamos ver Êxodo, capítulo 31, versículos 1 a 6. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidades, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para me fazerem tudo o que tenho ordenado. Preste bem atenção. Para a construção do tabernáculo, Deus utilizou-se do que havia de melhor em termos de mão de obra qualificada. Havia um artesão, um artífice chamado Bezalel, que quer dizer sob a proteção de Deus. Olhem que lindo. O seu próprio nome justifica como ele foi eficiente ao cumprir as determinações de Deus. Sob a proteção de Deus, este grande artesão foi o supervisor da construção do tabernáculo. Era preparadíssimo no fino trato com pedras, com metais e com madeira. E ele contou com um assistente de alto nível, também um artesão destacado na época, Aholiabe, que quer dizer tenda do Pai. O seu próprio nome justifica aquilo que ele faria para Deus no futuro: uma grande tenda, um tabernáculo onde a glória de Deus se manifestaria. E Deus os capacitou, enchendo-os do seu Santo Espírito. Eles já eram preparados secularmente, agora com a presença do Espírito Santo foram muito mais capacitados. Meu irmão, minha irmã, lendo a palavra, preparando teologicamente, fazendo aqui o bigaf com o pastor Silcio e os demais líderes que nós temos aqui no comando desta grande instituição teológica, estaremos preparados, mas sobretudo dependemos do Espírito de Deus para fazermos coisas espetaculares para o reino do Senhor. 2.2. Um plano para o templo. De igual modo, o tabernáculo, houve um planejamento para a construção do templo do Senhor. Vamos ver isto? A Bíblia diz que Davi não construiu o templo, mas sim o seu filho Salomão. Porém, Davi desenhou, fez o projeto para que o seu filho executasse. Vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 11 apenas. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do
pórtico com as suas casas, a sua tesouraria, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, como também da casa do propiciatório. Muito bem, então o planejamento envolveu, obviamente, a construção do templo, correto? Que seria agora um santuário definitivo para os judeus. E Davi contribuiu com a sua grande parcela. De que forma, pastor? Ele fez a planta, o croquis do templo e entregou ao seu filho Salomão para que ele a executasse. A mesma coisa aconteceu com Cristo Jesus no que tange o plano da salvação. Há uma expressão que as pessoas frequentemente se utilizam na mesma, dizendo: eu passei para crente, ou fulano, beltrano, cicrano passou para crente. Não existe essa expressão. Como é? Entrou para a lei dos crentes. São expressões comuns, não tão utilizadas hoje, mas num passado não muito remoto, frequentemente utilizada. A salvação obedece a um plano inteligentíssimo. Deus Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo desenvolve o plano da salvação. Bendito seja Deus. Uma preparação para cada lugar. Isso aqui é muito interessante. 3:1, preparação para a construção do tabernáculo. Olhem, Jesus disse o seguinte: quando você for construir uma casa, alguma coisa, sente-se e faça o quê? Os cálculos. Nós não podemos ser irresponsáveis. Como é que você começa uma construção de um grande projeto que vai ter a necessidade de recursos sem o mínimo? Então Deus, pensando nisso, o que fez? Antes da construção do tabernáculo, engrandeceu os judeus. Onde? Lá no Egito. Ele mesmo havia dito a Abraão que quando os hebreus saíssem do Egito, seriam riquíssimos, teriam fazendas, posses, bens. O que eu acho interessante é que o próprio Deus orientou os filhos de Israel a pedirem donativos, ouro, prata, para que o tabernáculo fosse construído. Vamos ver isso? Êxodo, capítulo 12, versículos 35 e 36. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Eu li um livro há poucos dias atrás que me chamou muito a atenção: Dominação, Manipulação e Controle. Não sei se aqui alguém já leu este livro. O pastor José Marques não está aqui conosco, não, né? Lá na livraria Primícias ele tem este livro. Aliás, eu gostaria que os líderes o lessem. Dominação, Manipulação e Controle. Os egípcios contribuíram para a construção do tabernáculo, principalmente no que tange a confecção de vasos e de utensílios utilizados no rito judaico. Isto aqui acontece hoje também. Nada nos impede de pedirmos uma ajuda financeira a um amigo empresário, a um cidadão comum, mesmo não sendo ele membro do corpo de Cristo. Uma ajuda para que venhamos a construir uma nova casa de oração, um anexo ou qualquer coisa paralela. Mas nós não podemos nos tornar reféns daqueles que doam. Aí me preocupa. Nesse livro, Dominação, Manipulação e Controle, o autor fala sobre isso. Quantas vezes o elemento doa, mas aí quer mandar na igreja. Estão todos aqui confortáveis, sentados nessas cadeiras lindas, mas quem as deu fui eu. Então eu mando neste lugar. Nós não podemos nos tornar reféns dessas pessoas. E também da classe política, a qual nós respeitamos. Irmãos, há poucos dias atrás eu fiquei sabendo que um pai de santo de conceito internacional aqui do estado de Goiás, ele atua numa cidade próxima a Brasília, eu não vou fazer merchandising para ele,
e nem para o diabo, mas eu soube que ele visitou uma grande igreja, numa grande cidade do estado de Goiás, e ele havia feito uma doação generosa, e foi levado ao altar, e sentou-se ao lado do pastor durante as celebrações. Horrível, dá asco, temos que banir isso do nosso meio. Contribuam, mas nunca nos terão como reféns. Aqui quem manda é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Na preparação para a construção do templo já houve uma diferença. Por quê? Porque a teocracia já estava completamente modificada para a monarquia, certo? Uma transição fora feita, e Davi, numa gestão espetacular, preparou-se para a construção do templo. Vamos ver, eu quero que você olhe isso aqui comigo. O próprio rei Davi contribuiu pessoalmente. 1 Crônicas 29, versículos 2 e 3. Eu, pois com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, e bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedra de ônix, e pedra de engaste, e pedra de várias cores, de mosaico, e toda sorte de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. Ele mesmo, de sua posse, ofereceu isto para a construção do templo do Senhor. O líder tem que dar o grande exemplo. Eu percebo que o nosso pastor, ele é o maior incentivador quando nós vamos ofertar. É impressionante. Por quê? Porque ele é um homem que tem o coração na obra. É um homem realmente quebrantado por Deus, burilado por Deus. Então ele dá o grande exemplo. Quando vamos fazer aqui uma oferta especial, ele sempre inicia com a sua oferta generosa. Assim fez Davi. Depois que Davi tomou a iniciativa, todo o povo contribuiu. O mesmo capítulo, o verso 29, por favor. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Olha, o povo todo se alegrou quando contribuiu. Alegra-te na hora da contribuição, minha irmã, meu irmão, em nome de Cristo Jesus. Invista no reino de Deus, ajude a obra missionária lá na África. Pastor Rondon está lá conectado conosco, na expectativa de que Deus toque ao seu coração e você oferte em favor da obra missionária. Bendito seja Deus. Houve também uma grande preparação para a vinda do Messias. Gálatas 4, versículo 4. Vindo, porém, à plenitude do templo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Olhem bem, a plenitude dos tempos é uma expressão muito forte. Quer dizer, no tempo certo programado por Deus, o Messias veio. É interessante que houve uma preparação toda no cenário mundial. Por exemplo, o Império Romano se agigantava e havia a Pax Romana estendida em todos os termos. Estradas foram abertas pelos romanos, o que facilitaria a pregação do Evangelho. Os próprios filósofos gregos estavam discutindo acerca da alma do homem, de uma vida espiritual e da vida após a morte. E também os próprios judeus vivenciavam uma expectativa latente pela vinda do Messias. Foi neste cenário que Cristo veio ao mundo numa ação planejada por Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A preparação da igreja. A igreja não é um corpo amorfo, irmãos. A igreja não é uma mera confraria religiosa. A igreja, ela é uma instituição divina, ela é o corpo místico de Cristo Jesus. E a igreja tem aqui o grande papel de ser agência de Deus entre os homens, comunicando as boas novas de salvação, mas ela está atenta, ela está se preparando a cada dia para o maior acontecimento de todos os tempos, que é o arrebatamento. Cristo nos levará para a sua laureada e encantadora glória. Onde Deus habita, repousa a sua
glória. Moisés fez um pedido a Deus, em especial: mostra-me a tua glória. E numa ação espetacular de Deus, no Sinai, Deus disse-lhe: aproxima-te de mim e fique sobre a pedra, e abrirei eu uma fenda, e colocarei eu ali a minha mão, e tu verás a minha glória, não verás a minha face, para que não morras. E ali Moisés viu a glória de Deus. Deus usou esta linguagem com Moisés, que é uma figura chamada antropomorfismo, que é uma personificação de Deus no formato humano, para que Moisés entendesse. E ali Moisés viu a glória de Deus. 4.1, a glória de Deus no tabernáculo. O tabernáculo não era uma tenda comum, irmãos. Eu disse que a vida do tabernáculo era a arca do concerto, e dentro do tabernáculo a Shekinah se manifestava. Quantas construções existem aqui na Ricardo Paranhos? Belíssimas, suntuosas, mas eis que em uma delas, chamada Catedral da Família, aqui não está a arca do concerto, mas está alguém que é maior do que a arca, que é Jesus Cristo, o Senhor. Por isso que a glória de Deus se manifesta entre nós. A glória de Deus no templo. Eu gostaria que os nossos levitas atentassem para isto aqui. Segundo Crônicas, capítulo 5, versículos 12 a 14. E quando todos os levitas, que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, em símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono e em um tempo tocaram as trombetas e cantaram se fazer ouvir para louvor ao Senhor e render-lhes graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Que coisa maravilhosa! Isto era coisa corriqueira, comum no templo do Senhor, irmãos. A manifestação da glória de Deus. Diz a Bíblia que quando os levitas tocaram e cantaram, a glória foi tão grande que os sacerdotes sequer puderam trabalhar, cumprir o seu ofício sacerdotal. Olhem, eu sei que os grandes cantores seculares do Brasil e do mundo têm grande técnica vocal, não é o pastor Jean? Onde está o pastor Jean, por favor? Está aqui não? Parece-me que eu vi o pastor Jean lá no café. Está trabalhando, pastor. Aliás, irmãos, eu quero parabenizar aqui o pastor Darley e o pastor Jean. Sabem por quê? Além de serem extremamente cordiais, eu recebi aqui o meu cartão de membro. Olha que coisa linda. Quem tem o seu cartão de membro aqui, por favor? Pastora Luísa. Depois eu converso com ela, pastor Silvio. Viu? Isso aqui é importante. Eu tenho orgulho do meu cartão. Lindo. Mais bonito do que o cartão do HS Besteira, não é? Olha, pastora Luísa, não recebeu ainda? Até hoje, nós vamos ajudá-la em nome de Jesus. A senhora vai ter o cartão, olha ali. Quem tem aí o cartão de membro, levante assim, por favor. Assim, pega ele aí. Que lindo, olha aí. Você é membro dessa igreja, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Isso aqui é muito lindo. Olha, roubaram a bolsa de uma irmã e depois alguém encontrou e achou o cartão de membro e ligaram para cá dizendo: encontramos a bolsa de alguém que pertence a essa igreja porque tem um cartão de membro aqui. Que coisa maravilhosa, louvado seja Deus, como isto é maravilhoso. Agora vejam só, nós temos aí grandes cantores que têm grande técnica musical. É óbvio que os cantores seculares têm a sua técnica vocal mesmo, não é? Mas aqui conosco a coisa é diferente.
Além da técnica, nós temos a graça, a unção do Espírito de Deus. E quando aqui se louva a Deus, a glória do Senhor se manifesta. Bendito seja o nome do Senhor. A glória de Deus manifesta em Jesus. Irmãos, aqui uma controvérsia: em qual monte Jesus subiu e depois transfigurou-se? Muitos geógrafos dizem que foi no Hermon. Não poderia ter sido no Hermon, irmãos. Ele subiu no Tabor, porque ele estava na Galileia. Querem ver? Mateus 17, 22. Cinco minutinhos eu termino. Reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Muito bem. Reunindo-se na Galileia. Antes disso, Jesus subiu no Monte Tabor, que tinha 320 metros de altura. E, meus amados irmãos, no Tabor, Jesus transfigurou-se. E quem foi que apareceu ali ao seu lado? Moisés e Elias. Por quê, pastor? Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Isto quer dizer que tanto a lei como as profecias respaldavam o messianato de Cristo Jesus. E quando isto aconteceu, ouviu-se uma voz dos céus que disse: este é o meu amado Filho, em quem eu me comprazo. E a glória de Deus ali se manifestou. Bendito seja Deus. Por último, a glória de Deus manifestada na igreja. Leiamos 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Prepare para mim Lucas 9, versículos 52 e 53. Escute-me. A glória de Deus que manifestou-se no tabernáculo, a glória de Deus que manifestou-se no templo, ela manifesta-se através da igreja de Cristo Jesus e manifestou-se no cabeça da igreja, que é o próprio Cristo. Escute bem esta referência, por favor. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Fique em pé comigo agora. Por que é que os samaritanos não receberam a Cristo? Porque o seu semblante, escute isso, o seu aspecto era de como alguém que ia para Jerusalém. Sabe por que é que este mundo não te compreende? Sabe por que é que este mundo não nos comporta? Sabe por que é que nós somos diferentes radicalmente deste mundo que se inclina à promiscuidade? É porque nós temos o semblante de quem está seguindo para Jerusalém. A glória de Deus é sobre a tua vida. A glória de Deus é sobre a minha vida. O tabernáculo e o templo figuradamente apontavam para Cristo e para a igreja. Eu, você, nós compomos essa estrutura, a igreja de Cristo Jesus. Você tem o semblante de quem está caminhando para Jerusalém, a Jerusalém celeste. Louvado seja o nome do Senhor. Escute o que eu vou dizer. Eu estava no Rio de Janeiro, ministrando a palavra de Deus, e a filha de um empresário pediu a palavra para testificar, e ela disse: moramos em Ipanema, e eu me converti a Cristo antes dos meus pais, e eu ficava na sacada do meu apartamento olhando pessoas praticando um ritual satânico na praia. Eu disse: como eu gostaria de falar do amor de Jesus a estas pessoas. Mas ela não havia se preparado, e ela foi apenas na motivação e sem a unção e sem a autorização de Deus.
Aquele grupo sempre se reunia na praia, e quando ela ali chegou, distribuiu folhetos. Os elementos rasgaram os folhetos e a espancaram. E ela voltou com muitas escoriações e hematomas para o apartamento. No domingo pela manhã ela procurou o seu pastor e perguntou-lhe o que havia acontecido de errado. E o pastor disse-lhe: o que você fez foi grave. Você mexeu no ninho do diabo e você não se preparou para isso. Você vai ser discipulado, você vai descer as águas batismais, você vai ingressar nos trabalhos da igreja, e depois você vai pregar a estas mesmas pessoas, já que periodicamente elas lá se reúnem. 3 anos passaram-se. Crente, batizada com Espírito Santo e fogo, integrada no trabalho do Senhor, ela jejuou 15 dias, preparou-se. Já havia ganho seu pai, sua mãe e seus irmãos para Cristo. 2 horas da manhã ela disse: pai, eu vou cumprir aquilo que eu não pude fazer há 3 anos atrás. Vá com Deus, minha filha, vamos ficar intercedendo por ti. Pai, a mãe, os filhos. E quando ela saiu, pegou o elevador, desceu, o porteiro olhou para ela e disse: o que aconteceu contigo? Teu semblante está tão diferenciado. O semblante dela era de alguém que ia para Jerusalém. Ela atravessou a Vieira Soto, que é aquela avenida famosíssima, e quando chegou na praia, já de madrugada, aquelas pessoas cumpriam o seu ritual. Era o mesmo grupo, um pouquinho mais ampliado. E alguém olhou e disse: não é aquela crente que nós espancamos alguns anos atrás? Ora, vamos fazer a mesma coisa com ela hoje. Quando eles se levantaram, parando o barulho dos seus atabaques, os seus gritos em louvor às trevas, eles olharam para ela e simplesmente entenderam que algo diferente a envolvera. Olharam para a sua face e viram o seu semblante modificado, como alguém que ia para Jerusalém. E ela aproximou-se, levantou as suas mãos, e eles caíram de joelhos, e naquela madrugada ela pregou-lhes o Evangelho de Cristo, e simplesmente por volta de 3 da manhã, ela fez o apelo. 80 pessoas aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Ah, bendita glória, glória Shekinah. Sem ela não somos nada, com ela nós somos mais do que vencedores. Nesta manhã eu não quero chamar-te aqui à frente para orar por ti. Eu quero que você, como adorador nesta manhã, levante as suas mãos e adore a Deus e agradeça ao Senhor pela manifestação de sua Shekinah, da glória, da glória, da glória de Deus. Comece a louvar, comece a adorar. Deus, te engrandecemos neste dia. Aleluia. Que privilégio foi aquele, ó Deus, que os hebreus tiveram, os filhos de Israel no passado. As teofanias foram fantásticas. Sequencialmente, tu preparaste para eles o tabernáculo. A tua Shekinah manifestou-se lá no Santo dos Santos, ó Deus. E depois lá no templo. E hoje, ó Deus, a tua glória se manifesta aqui entre nós nesta manhã. Eu quero a tua glória no meu dia a dia, meu Deus. Eu quero a tua glória lá na minha casa, Senhor. Eu quero a tua glória em cada culto celebrado por esta igreja. Eu preciso da tua glória. Manifeste a tua glória, Senhor, em meus seus filhos. A Shekinah, Senhor. Nós somos a morada do Senhor. Tu estás entronizado neste lugar. Sentimos a tua glória, meu Deus. Se você souber, cante. Há uma unção. Já posso sentir. Aleluia.
Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. A ti a honra, a glória, o louvor e a adoração para todos sempre.